dizendo assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. Sim, meu Deus. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aleluia, Amém? glória a Deus, amém. Pode tomar assento. Grande Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos procurar meditar um pouco nessa palavra que é tão conhecida dos irmãos, que é a palavra que nos fala a respeito do filho pródigo, do filho Gastão. A palavra do filho pródigo, aquele filho que não soube como administrar aquilo que lhe foi entregue, aquilo que foi lhe dado. Queridos, Jesus, em toda a sua longa jornada aqui na terra, ele sempre teve uma grande preocupação. E a preocupação maior de Jesus era de trazer às pessoas o conhecimento do reino do céu e fazer com que elas pudessem alcançar a salvação da sua alma. Jesus, a maior preocupação, podemos dizer, e foi para isso que ele veio à terra, foi para poder tirar o homem do poder das trevas, foi para poder arrancar ou tirar das costas do homem o poder do pecado que o dominava, o poder do pecado que lhe escravizava, para que o homem pudesse ter a liberdade de encontrar o reino do céu. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, algumas pessoas acham ou entendem que está passando para um mundo diferente, aonde ela deixará de ser ou de ter a liberdade que ela deseja. Mas o que a Bíblia nos ensina é totalmente ao contrário. A Bíblia nos diz que aquele a quem o Filho do Homem libertar, verdadeiramente será livre. Jesus, ele nos ensina dizendo que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Quando nós temos esse encontro com ele, nós temos um encontro com a felicidade. O Senhor me faz lembrar quando Cristo, ele pregava dentro de uma casa e 4 homens levaram um homem paralítico deitado em uma cama e não puderam entrar, tamanha era a multidão. E a Bíblia nos diz que eles foram por cima da casa, arrancaram parte do telhado e com cordas desceram aquele homem deitado em uma maca até a frente de Jesus. E quando Jesus olha para aquele homem que foi ali com a finalidade de ser curado, aquele homem que foi ali com a finalidade de sair dali andando, de receber uma cura de Cristo, porque eles conheciam da sua fama. Mas Jesus olha para aquele homem e a primeira coisa que Jesus diz para ele é: filho, perdoado estão os teus pecados. Porque a preocupação dele não era apenas da cura física, mas a preocupação dele era da cura da alma.
Porque, amados, o que nos conduz à condenação eterna é o pecado que nos domina, é aquilo que nos afasta da presença dEle. E tudo que Ele não quer é que nós estejamos afastados da sua presença. É por isso que Ele nos chama. E a preocupação dEle com aquele homem foi em perdoar-lhe primeiro, para depois lhe oferecer a cura. Quando Ele abre a boca para nos fazer o convite e dizer: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele finaliza dizendo que o jugo dele é suave, que o fardo dele é leve, e que a pessoa que estiver nessa condição de cansaço, e está falando do cansaço da alma, ele diz: porque encontrareis descanso para a vossa alma. A preocupação de Cristo está em te salvar. A preocupação de Cristo está em te perdoar. A preocupação dele é que você tenha um encontro verdadeiro com Ele, para que a tua moradia nas mansões celestiais esteja garantida. Glória a Deus. E dentro dessa preocupação, Ele está conversando com os seus seguidores, com os seus apóstolos, com os seus discípulos, e Ele propõe uma parábola onde Ele diz: um certo homem tinha 2 filhos, e este homem era dono de uma grande fazenda, ou dono de uma grande riqueza, e um daqueles filhos, o mais novo, o mais moço, chega para este homem que era o seu pai e diz: pai, eu quero que o senhor reparta comigo a herança, a tua riqueza, a tua fazenda. Eu quero que o senhor reparta conosco, me dar a minha parte, porque eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ter a minha liberdade, eu quero viver a minha vida. E o pai, meu querido, ele tinha condições de dizer: filho, eu não vou te dar, porque a herança só pode ser dada ao filho depois que o dono da herança, ele morre. Um testamento só é válido quando o seu testador está morto. Aquele pai, ele poderia dizer: eu não vou te dar porque eu estou vivo, eu sei cuidar dos meus bens. Aquele pai poderia ter dito: eu não vou te dar porque você pode se perder com essa riqueza, não sabendo administrar. Mas mesmo assim, aquele pai, ele não questionou, ele não se colocou contra a vontade do seu filho, e ele reparte a herança. E observa que nessa partilha, ele dá tanto para o filho novo a sua parte, quanto também para o filho mais velho, ele também entrega a sua parte. Queridos, essa parábola que o Senhor, ele faz para nós. Glória a Deus. Aquele homem, ele representava Deus, o dono da fazenda. É verdade. E os seus 2 filhos representavam nós. Tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho estava ali nos representando, e você vai entender. Glória a Deus. Aquele filho, quando ele pega a parte que lhe cabia da herança, aquilo que era seu, a Bíblia diz que depois de alguns dias, ele ajunta tudo, ele organiza tudo que era dele, e ele parte. A Bíblia diz: ele parte para uma terra longínqua. Terra longínqua significa terra distante de Israel, terra longe dos termos de Israel, terra longe das leis de Israel, terra distante da terra em que morava o seu pai, em que morava o seu irmão. E aquele rapaz, ele parte para essa terra, e quando ele chega naquele lugar, ele chega como um homem rico, ele chega como um homem poderoso, ele chega como alguém que era dono de uma grande herança, e ele começa, a Bíblia diz que ele começa a gastar o seu dinheiro dissolutamente, sem freio, desenfreado.
Ele começa a gastar tudo que ele tinha com luxúria, ele começa a gastar tudo que ele tinha com prostitutas, porque o seu irmão mais velho, no versículo 30, ele diz: este teu filho que gastou dinheiro com as meretrizes. E quando ele começa a gastar o seu dinheiro, amados, aleluia, e é óbvio de onde se tira e não põe, a fonte seca, acaba. Aleluia. Até que um belo dia aquele homem, quando ele percebe, ele não tem mais nada, ele não tem mais riqueza, ele não tem mais dinheiro, ele não tem mais nada. E quando isso acontece na vida daquele homem, a Bíblia diz que naquelas terras aonde ele estava, acontece uma escassez de alimento. A fome chega naquelas terras. E quando a fome chega lá, a fome ela chega para arrebentar. E aquele homem que era rico, aquele homem que tinha gastado o seu dinheiro, aquele homem que saiu das terras do seu pai, agora ele começa a sentir o que é a dor da fome. Agora ele sabe o que é o estômago roncar, fazer aquela reviravolta por dentro e ele não tem um pedaço de pão para comer. É verdade. E ele não tem um alimento para saciar a sua fome. E ele começa a procurar emprego. A Bíblia diz que ele foi a um lugar, os historiadores contam que ele bateu de porta em porta. E ele chegava em um lugar e pedia emprego, e o dono do lugar dizia para ele: não temos emprego aqui, não temos serviço para você. E a fome apertava, até que quando ele chega na casa de um homem, o homem vira para ele e diz: a única coisa que tenho, o único emprego que eu tenho para te oferecer é cuidar dos porcos que eu tenho. Eu tenho uma manada de porcos e o que eu posso lhe dar é você trabalhar alimentando esses porcos. Querido, todos nós sabemos, eu sei que não é novidade dizer para você, que no tempo do Velho Testamento, todos os judeus, eles tinham porcos como seres imundos, porque era de fato aquilo que Deus havia dito. Então, para um judeu cuidar de porco, para ele significava que ele tinha descido ao mais baixo nível da sua vida, da sua história. Para um judeu cuidar de um animal que as Sagradas Escrituras, o Torá dizia: este animal é um animal imundo, em que a lei mosaica dizia: este animal é um animal imundo, dele vocês não podem comer, e muito menos o judeu se considerava aquilo como um animal imundo. Como é que ele poderia ir cuidar daquele animal? Mas a situação que aquele jovem criou, porque aquela situação não foi criada pelo seu pai, não foi criada pelo seu irmão, não foi criada pelo seu amigo, não foi criada pelo seu vizinho, foi uma situação que ele criou com o seu orgulho, com a sua ganância, com a sua vontade de estar longe da casa do seu pai, achando que ia se dar bem na vida. Ele cria uma situação onde ele desce o mais baixo nível para um judeu e tem que cuidar de porcos. E quando ele está no campo, dando comida para os porcos, aquilo que ele dava para os animais faltava para ele. E a Bíblia diz que ele desejava comer a comida que os porcos comiam. E a Bíblia ainda completa dizendo: e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe oferecia nada. Aquele que não comia carne de porco, agora ele deseja comer até o alimento que o porco comia. Porque, meus queridos irmãos, aleluia, ele tomou uma decisão errada no passado. A nossa vida, ela é cheia de momentos em que nós temos que tomar decisões. Todos os dias nós tomamos decisões na nossa vida, algumas decisões que são simples, algumas decisões
que somos obrigados a tomar, e outras decisões que são mais que meio que complicada, e tem decisões que nós tomamos hoje que vai definir o nosso amanhã. Aleluia. Nós temos que tomar a decisão se vamos estudar ou não, se vamos casar ou não, se vamos servir a Deus ou não. A decisão que só cabe a nós, porque o teu amigo pode te dar conselho, você pode ter dinheiro, você pode ter o que quiser, você pode ter o que for, mas a decisão sua, ninguém pode tomar por você, a não ser você mesmo. E a decisão que aquele jovem tomou foi: eu quero sair da casa do meu pai, eu quero viver a minha vida, eu quero administrar aquilo que é meu, eu quero que o Senhor me dê o que me pertence, a minha herança. E agora, quando ele está lá apacentando porcos, jogando comida para os porcos, a Bíblia diz que Glória a Deus. a barriga daquele homem roncando, ele bate o arrependimento. E ele diz assim: enquanto os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, Aleluia. e eu aqui não tenho nada, não tenho o que comer. O arrependimento, quando chega na vida daquele homem, ele diz: eu vou ter com o meu pai, e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra ti e contra o céu, não sou digno mais de ser chamado teu filho, eu só vim te pedir que me aceites como um dos teus trabalhadores. Por que que aquele homem chegou nessa posição? Quando o arrependimento chegou até a ele estava alimentando porcos, ele estava com fome, ele não tinha mais roupas boas para vestir, ele não tinha mais sandálias boas para calçar, e ele se lembra do passado. A mente dele pega ele, faz ele viajar no passado, e ele lembra que lá na casa de papai, não apenas eles, mas os trabalhadores do pai, eles tinham pão com abundância, eles tinham alimento com abundância, e ele está ali recordando, e ele pensando: o que é que eu devo fazer? E ele diz: eu já sei, eu vou voltar e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores, porque ele queria garantir a sua vida, ele queria garantir o pão no seu estômago, ele queria garantir, meu amado, que ele não viesse morrer naquela situação. Aleluia. Deus, aleluia. Nós vimos agora um homem arrependido, porque quando o arrependimento chega aqui dentro, a gente entende que não somos nada. É verdade, Deus. A gente entende que somos nós que precisamos dele, e não ele que precisa de nós. É verdade, meu Deus. Aleluia. A gente entende que até as migalhas dele vai fazer a diferença na nossa vida. Aleluia. Aquele rapaz, ele não deixa que o orgulho invada o teu coração, porque se tem uma coisa que derruba o homem, meus queridos, e a mulher, e todo ser humano, é o bendito ou maldito orgulho. É ele que faz com que nós não pedimos perdão, é ele que faz com que nós não perdoamos, é ele que atrasa a nossa vida espiritual, é ele que atrasa as nossas bênçãos, porque se alguém nos magoa, a gente quer devolver com a mesma moeda, a gente não quer perdoar. Se alguém nos ofende, a gente quer devolver com a mesma moeda. Estava ali aquele homem que poderia ter orgulho e dizer: eu não vou voltar para lá pobre porque eu saí de lá rico, eu não vou voltar para lá fedido porque eu saí de lá cheiroso, eu não vou voltar para lá despido porque o meu pai, quando eu saí de lá, eu tinha vestes. Aleluia. Tudo aquilo que o pai lhe deu, o mundo tomou, e tomou rápido. O mundo arrancou dele o seu caráter, o mundo arrancou dele a sua honestidade, o mundo arrancou dele
aquilo que mantinha a sua fé de pé, porque a sua fé lhe dizia: não pode nem comer carne de porco, e agora ele está sujeito a cuidar dos porcos. Meu Deus. Aleluia. Mas quando ele pensa, ele não deixa o orgulho falar mais alto, ele diz: eu vou voltar. E eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, ou seja, eu estou errado, pai. Eu reconheço que eu não deveria ter feito o que eu fiz. Eu reconheço, meu pai, eu pequei contra o céu. Eu pequei contra o Senhor. Olha, pai, quer saber de uma coisa? Eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. A única coisa que eu quero é que o Senhor me trata como um dos teus empregados. Ele reconheceu que o errado era ele, não o pai. E quando ele pensa assim, ele volta. A Bíblia só nos diz que a terra era longínqua, mas não nos fala a respeito de distância, de tempo. Aquele homem, ele volta agora faminto, a pé, sem nada no bolso, talvez nem bolso tinha. E quando ele vem cambaleando, ele vem, o pai está do lado de fora e vê ele de longe. A Bíblia diz assim: e o seu pai o vê de longe. Qual a reação do pai? Meu Deus. O pai corre ao encontro do filho. E quando o pai chega, a Bíblia diz que o pai se jogou ao seu pescoço e o beijou. Aleluia. E ele, sem perca de tempo, ele disse: pai, eu pequei contra ti, pai. Eu pequei contra o céu. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele diz isso, o pai chama os seus empregados e diz assim: trazei as melhores vestes e o vestim. Trazei uma sandália e coloca nos seus pés. E trazei um anel, algo que simboliza a aliança, e coloca no seu dedo. Porque eis que meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi encontrado. E quando o filho é encontrado lá no céu, é motivo de festa para Deus. Abra show de nossas negras. Calava som de face anda mega show. O pai diz assim: mata um bezerro cevado, um bezerro gordo, porque hoje é tempo de festa. Aleluia! Oh, aleluia! Senta aqui. Palavra chuva, Glória a Deus, aleluia! Respirando, vivo, mas a partir do momento que ele se distancia do pai, para o pai é como se ele tivesse morto. A partir do momento quando ele se distancia do pai, para o pai é como se ele tivesse perdido. Mas o pai está dizendo: eu espero por ele, eu espero que ele se encontre, eu espero que ele seja ressuscitado, eu espero que ele volte aos meus braços. É dessa forma, né? Glória a Deus. Quando o pecador se arrepende, a Bíblia diz: a festa lá no céu. Os anjos se alegram, Deus faz festa, porque para Deus mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Aleluia. Só que quando aquele homem chega em casa, o seu irmão mais velho estava no campo trabalhando. Seu irmão mais velho estava longe. E quando finda um dia, o seu irmão volta para casa. Era seu costume. Todo dia ele agia assim. E quando seu irmão vai chegando perto de casa, ele vê o som da música, ele vê o barulho da dança, e ele está sem entender. E ele chama um dos empregados da casa e diz: o que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? E alguém chega para ele e diz: rapaz, o seu irmão voltou. O seu
seu irmão está de volta e o seu pai está em festa. A Aleluia. Bíblia não diz, mas imagina, quem sabe aquele homem poderia ter perguntado, e como ele voltou? Ele voltou rico, ele prosperou. O empregado está dizendo, não, ele voltou pobre, fedido, como mendigo. Meu Deus. E aquele Aleluia. homem que nos representa também, Glória. quando ele sabe que o seu irmão está de volta e ele nos representa. Aleluia. Quando ele sabe que o seu irmão está de volta, ele fica do lado de fora da casa, enfunado. Sabe o que é isso? Meu Deus, aleluia. Ele não concorda. Ele não concorda. Ele não quer entender. Por que que ele não quer entender? Assim como nós, às vezes, que tem alguém na igreja que se desvia e quando quer voltar ou retornar para nós, para a igreja, para os seios de Cristo, tem muitos de nós que ainda não quer receber, tem muitos de nós que ainda fica naquele orgulho dizendo, ele dizia que era santão, ele saiu, foi para o mundo e agora quer voltar como se nada tivesse acontecido, e nós julgamos sem ao menos saber como é que está lá dentro do coração daquele que está retornando. Fala, Deus. Continua falando, Senhor. É por isso que aquele Fala a tua homem palavra, também nos Pai. representa, porque quando ele está lá sem concordar, o pai dele vai até a ele. E ele diz para o pai, pai, o que está acontecendo, pai? Glória a Deus. Eu te sirvo há tantos anos e o Senhor não mata nem uma cabritinha para mim. Uma cabritinha, pai, que não é nada, o Senhor não mata para mim. Agora esse teu filho, versículo 30, esse teu filho que gastou o teu dinheiro com as meretrizes, esse teu filho que gastou o seu dinheiro com a prostituição, meretriz é prostituta, ele agora volta e o Senhor recebe desse jeito. Era como se o filho dissesse, eu não entendo. A pessoa tem que fazer tudo de errado para o Senhor poder receber e fazer festa. Meu Deus. O pai diz, não, meu filho, não é assim, meu filho, deixa eu te explicar. Esse teu irmão, ele estava morto. Aleluia. Aleluia. Glória. Ele estava perdido e foi encontrado. E você não, meu filho, você está comigo sempre. Tudo que é meu é teu. Amém, Jesus. Glória a Deus. A gente não está alegre porque ele saiu e aprontou e se prostituiu e pecou e fez tudo de errado e agora voltou. Não, a nossa alegria não é pelo erro que ele cometeu, a nossa alegria é pelo retorno, é por ele ter ressuscitado, é porque ele se encontrou. Aleluia! Às vezes a gente tem que nos encontrar aqui dentro para poder dizer, Deus me perdoa e me aceita como teu filho. Jesus, Pai de Deus. Meu Deus. Porque o verdadeiro arrependimento nasce aqui. Meu Senhor. É aqui no coração. O homem não tem como medir quando o outro está arrependido ou não, mas Deus conhece no ato. No momento que a pessoa se arrepende de fato, para aquele que conhece tudo, o perdão de Deus é automático, irmãos. O perdão de Deus é instantâneo. Quando ele se arrependeu lá, colhendo comida para dar para os porcos, ele estava ali naquele lugar onde ninguém dava nada para ele. A Bíblia diz isso, que ele tinha fome, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele estava ali naquele cenário, em cima dele só o céu, embaixo ali ele e os porcos e mais nada, mas ele olha para o céu e diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque até lá os seus trabalhadores são bem tratados. Glória a Jesus. Ele pensa, o que é que eu fiz da minha vida? O que é que eu fiz com a oportunidade que eu tinha? Aquela decisão lá atrás, de querer sair da casa do pai, levou ele, irmãos, a uma situação terrível, a uma situação difícil. Mas quando ele retorna, e o pai recebe com alegria, e o abraça e o beija, coloca o anel no dedo, lhe dá vestes novas, lhe dá calçados novos, e fala para os seus criados, vamos festejar. Quando um pecador se arrepende, Deus, a Bíblia diz que os anjos do céu fazem festa,
Se eles fazem é porque Deus manda. Meu Deus. A Bíblia nos diz que quando Aleluia. nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E lá no céu Ele vai nos dar vestes novas, vestes brancas, vestes resplandecentes. Ei, meu querido, o mundo está cheio de ilusão. O mundo está querendo nos oferecer aquilo que atrai os nossos olhos, que engoda-nos para querer fazer, achando que tendo dinheiro é alguma coisa, achando que fora da presença do Pai é alguma coisa, até o dia que o mundo traiçoeiro quer nos engolir. Essa é a hora de olharmos e fazer como este homem fez. É verdade, meu Deus. Pegar o orgulho, deixar de lado Santo e poderoso é o Senhor nosso Deus. e dizer: Pai, eu pequei contra Ti, eu pequei contra o céu. Meu Deus. Eu não sou digno de ser chamado Teu filho, Glória a mas Deus. qual é o pai que deixa de chamar o filho de filho? Ele vai lá pensando naquilo. Você imagina a trajetória daquele homem em direção ao seu pai. Certamente no coração, na mente, ele só ia pensando: como será a minha recepção? Será que meu pai vai querer me aceitar como um dos seus trabalhadores? Mas eu vou dizer para ele que eu quero ser tratado como um dos seus trabalhadores, porque eu não sou digno, eu não sou digno. E quando a gente se sente que realmente não é digno, a gente chora, a gente lamenta, a gente pede perdão. E é quando isso acontece é que verdadeiramente o arrependimento chegou. E quando o arrependimento chega, o Pai nos recebe de braço aberto, o Pai nos beija, o Pai nos veste, o Pai nos calça, o Pai renova a nossa aliança. E o que Ele diz para nós é: vamos festejar, porque você estava morto e reviveu, porque você estava perdido e foi encontrado. Glória a Deus! Aquele irmão mais Aleluia! precisou compreender, aleluia, que não estava no poder dele, mas era o Pai que decidia, era o Pai que fazia. Ei, meu irmão, a tua vida não depende daquilo que os outros falam, da forma que os outros te olham. A tua vida depende das tuas decisões e do perdão que o Papai do céu Ele tem a te oferecer. Aleluia, glória a Deus. Um dia chegaram para o mestre e falaram para ele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão por dia? 7 vezes. Jesus olhou e falou: não, 7 não, mas 70 vezes 7. Se o teu irmão pecar contra ti 70 vezes 7, você deve perdoar. É verdade. Irmão, perdão não é fácil. Se a gente não for convertido, a gente não perdoa. É fácil você perdoar uma coisinha leve, outra coisinha, mas tem coisa que você vai se engasgar. É verdade. Quando você lembrar de algo que você não quer perdoar, faz uma conta. Quantas vezes naquele dia aquela pessoa te ofendeu? De repente foi só uma. E tudo É, meu Deus. E Jesus está dizendo 70 vezes 7. Então, amado, eu sei que o tempo não nos permite mais. Que essa palavra ela possa ficar gravada na tábua do teu coração. Amém, Jesus. Lembrando que quando a gente sai da casa do nosso Pai Celestial, a gente sai, talvez até revestido, cheio de graça, mas conforme a gente vai adentrando no mundo, a gente vai perdendo a graça, vai perdendo o brilho do Espírito Santo. O mundo vai fazendo parte da nossa vida e nós fazendo parte do mundo. Nós vamos nos enchendo do mundo e nos esvaziando de Deus. Quando viemos para a casa do Pai, Sim, meu Deus. o efeito também é ao contrário. A gente nos esvazia do mundo e nos enche e somos enchidos da graça do Espírito Santo de Deus. Que nesse término de campanha você possa lembrar sempre na tua vida. Deus ele quer abençoar você sim aqui na terra. Deus ele quer ver você saudável, com saúde sim. Deus ele quer que você cresça aqui na terra, mas aquilo que ele mais quer é que você seja salvo.
Porque uma vez perdido, se a pessoa morrer na perdição, não tem mais jeito, acabou. Acabou. A Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Por que Ele não se alegra? Porque o ímpio morrendo na sua impiedade, ele já está condenado, não tem retorno. Não tem mais o que fazer. Por isso aquilo que temos que fazer agora, é hoje, quando respiramos, é dizer para Deus: Senhor, eu quero te servir de corpo, alma e espírito. Eu quero te servir por completo, meu Deus. Eu não quero te servir apenas 50%. Eu quero te servir 100%. Ainda que eu não consiga, mas eu vou tentar. Ainda que eu sei que não dá, mas é assim que eu quero. Porque a perfeição só vai vir sobre a tua vida o dia que Jesus arrebatar este povo e o conduzir até a presença de Deus. Aí de uma vez por todas a morte é vencida, o pecado não terá poder nenhum sobre você e a graça de Deus permanecerá eternamente sobre a tua vida. Aleluia! Graça, Glória, 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 glória. graça, receba de Deus aquilo que Ele Obrigado, tem para você. Senhor. Aleluia. E eu agradeço essa minha rica oportunidade. Que o Espírito Santo continue falando em teu coração. E que as palmas louvem, exaltem e glorifiquem o nome do Senhor. Graças a Deus, que bênção de Deus. Irmã Lídia? Muito maravilhoso ouvir a palavra de Deus.